Irmãos, há 2 semanas então nós iniciamos uma série de estudos cujo título é Família, eu invisto nessa ideia. E o que nós buscávamos e buscamos é justamente refletir um pouquinho, tendo em vista que o mês de maio, geralmente pelos cristãos, e principalmente pelos cristãos evangélicos, é tirado para refletir sobre a família, avaliarmos algumas questões que muitas vezes nos passam despercebidas. Uma das coisas é, será que nós damos à família o mesmo valor que damos aos nossos bens, por exemplo? Será que damos à família a mesma importância que damos a coisas materiais? Se damos valor à família, é necessário que investamos nela, que gastemos a nossa força, a nossa capacidade, a nossa sabedoria, o nosso tempo, os nossos recursos, para quê? Para que ela possa dar certo. Nós não estamos falando do fato de que a família é algo que tem a ver com simplesmente tentativas, ou seja, se der certo deu, se não der não deu. Aliás, esse é o pensamento que a sociedade tem colocado na nossa mente. Mas a nossa disposição é fazermos dar certo a qualquer custo, ou seja, darmos a nossa vida, nos doarmos, engolirmos o nosso orgulho, a nossa arrogância e buscarmos de fato fazer com que a nossa família dê certo de uma forma ou de outra. A família é um bem precioso, um bem que Deus criou, um bem que Deus valoriza, e por isso nós precisamos valorizar e investir tudo aquilo que temos e somos para que ela dê certo. Nós demos na primeira semana um panorama geral, nós não vamos gastar muito tempo em revisões, até porque senão a gente estende demais o estudo, mas se você quiser, nessa semana vão estar disponíveis no site as 2 primeiras mensagens, mas nós demos um panorama geral na primeira semana, e depois, na semana passada, nós falamos sobre os inimigos do lar, inimigos que precisam ser vencidos. Vocês se lembram qual é o primeiro dos inimigos do lar? Quem falou? O diabo. E o segundo? O mundo. E o terceiro? O homem mau, a maldade do homem, né? Então, todas as coisas estão conectadas de alguma forma, mas fizemos uma diferenciação usando alguns versículos bíblicos que nos mostram que se o mundo jaz no maligno e logo o mundo é composto da minha pessoa e da sua pessoa, nós vimos que na palavra de Deus existem atitudes circunstanciais da nossa parte que refletem a maldade que habita no nosso coração, mas existem aqueles que têm prazer na maldade e que de alguma forma acentuam o problema, e nós precisamos nos defender de tudo aquilo que tenta de alguma forma, circunstancialmente ou na essência, abalar a nossa família. Hoje nós vamos adentrar num outro tópico, e esse tópico talvez você diga o seguinte: esses também são inimigos a serem vencidos. Eu concordo com você. Agora, na primeira semana, ou seja, na segunda de estudo, a primeira a respeito dos inimigos, nós falamos mais de conceitos, mais de algo subjetivo. E hoje nós vamos falar de coisas objetivas, de práticas do cotidiano que podem e têm a ver com a nossa essência, ou seja, essencialmente podemos e temos o potencial de fazer coisas erradas, mas às vezes elas não são fruto necessariamente da maldade, mas podem ser fruto de outras circunstâncias. O primeiro tópico diz assim, aliás, o título diz: abandonando os maus hábitos. Então aquelas imagenzinhas que estão lá embaixo são referências aos maus hábitos que nós temos. Nós poderíamos falar aqui de pelo menos 20, 30 maus hábitos, mas nós vamos pegar apenas alguns títulos e discorrer nesses títulos para tentar abranger aqueles que são mais comuns no nosso cotidiano. Então, quando a gente fala em mau hábito, é preciso que a gente então entenda a origem desses maus hábitos. E quando eu digo maus hábitos, eu não estou falando maus hálitos. Não que os maus hálitos não sejam inimigos das relações. Eles são inimigos das relações, mas os maus hábitos, aqueles que nós temos de manhã, de tarde, de noite,
durante os meses e anos de relacionamento, eles destroem muitas vezes aquilo que nasceu para ser lindo, bonito e maravilhoso. Então, uma das origens dos maus hábitos é a própria família. Então, quando nós estamos falando em construirmos uma família abençoada, feliz, terapêutica, amorosa, nós precisamos entender que muitas vezes os maus hábitos que temos são provenientes da nossa própria família. Ou seja, aquilo que aprendemos quando nascemos e depois transportamos e crescemos e depois transportamos para a nossa família. E aí, principalmente, está em foco pai e mãe, né? A gente sabe que os nossos filhos, muito do comportamento que eles têm, são comportamentos que eles viram em nós mesmos. E tudo aquilo que eu falar aqui, não pense que eu, pastor Marcelo, pastor Kenneth, nós somos capazes de aplicar 100% daquilo que falamos. Nós tentamos, nós buscamos, mas como você, nós somos seres humanos. Em alguns momentos, nós cometemos deslizes muito simples. Às vezes nós não conseguimos enxergar coisas que nós deveríamos enxergar. Lógico, nós buscamos fazer e sermos modelo do rebanho, no entanto, nós também cometemos alguns desses problemas. Um exemplo disso, e eu falo da minha família, às vezes a gente fala, eu já falei isso uma vez para vocês, mas às vezes a gente fala para nossa filha: Carol, fala baixo. Aí você fala assim: de onde ela aprendeu isso? Vocês têm alguma ideia de onde a Carol aprendeu a falar tão alto? Você imagina, Francisco? Não? Uma mãe professora, um pai pastor, e professor. Então, nós temos o hábito de falarmos alto. E muitas vezes, este falar alto é extremamente mal interpretado. Mas são hábitos que nós temos. Agora, nós temos hábitos também que não são simplesmente o volume da nossa voz, e assim como vocês, nós temos hábitos que podem ser prejudiciais. E quando eu falo que nós temos, eu não estou dizendo que você tem um hábito mau e que a sua família é problemática, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando genericamente para que você entenda, no seu contexto familiar, qual é a origem de determinadas atitudes que nós temos. Pais, por exemplo, que têm o hábito de comer frango a passarinho e chupar os dedos. De repente você tem 4 filhos e 3 desses filhos chupam os dedos. Mas um decide que ele ouviu na escola que ele precisa lavar as mãos e que as mãos necessariamente não são limpas e que isso talvez não seja um hábito de etiqueta muito elegante, então ele decide não fazer. Ou seja, por mais que nós venhamos a transmitir algo aos nossos filhos, assim como aprendemos dos nossos pais, isto não significa que estes hábitos aprendidos, eles não possam ser modificados por alguma reflexão. Então, quando eu falo num hábito comum de comer, é uma coisa muito simples, mas quando eu falo num hábito prejudicial de agredir com palavras, de ser preguiçoso diante do momento que o outro está fazendo tudo que é necessário para o bom andamento da casa e o outro fica acomodado por causa de um aprendizado errado no passado, isto não significa que nós não possamos modificar esses hábitos. A família influencia, a sua família dos seus pais influencia a formação do seu lar, positiva ou negativamente, ou os dois. Assim como da sua esposa, a família da sua esposa influencia a sua família, positiva ou negativamente. Então, nós trazemos hábitos. Então, a origem daquilo que está acontecendo na sua casa hoje pode ser familiar. Agora, quando a gente fala em família, a gente está falando de uma família que está inserida numa cultura. E alguns desses hábitos podem ser hábitos culturais. Eu brinco com as pessoas que eu quase que eu apanhei 2 vezes, né? Uma do Jack Chan e outra de um russo, né? Quando eu fui no encontro nos Estados Unidos, eu cheguei para cumprimentar, tinha gente de todas as nações da Igreja Batista Livre, eu cheguei na
esposa do japonês foi dar um abraço nela, né? Primeiro que você não deve cumprimentar o homem com um abraço, né? Muito mais a esposa dele com um abraço. Mas a gente tem o hábito na nossa cultura de chegar e abraçar, tocar, beijar, né, bater nas costas. Então nós temos um hábito cultural. E depois eu vou tentar ajudar a esposa do russo, porque ela estava carregando a mala, quase capengando. Eu falei assim: você quer que eu te ajude, né? A hora que eu fui pegar a mala, ele me deu um empurrão assim, catou a mala e saiu. Aí eu falei assim, olhei para o lado, olhei para o outro, falei assim: o que aconteceu, né? Hábitos culturais, né? Eu fui tentar ser gentil, mas às vezes a nossa cultura é uma cultura extremamente nociva em algumas áreas. Temos virtudes, mas que é uma coisa muito, muito irritante da nossa cultura. Nós falamos semana passada, o jeitinho. O jeitinho brasileiro é irritante para nós, quando nós somos vítimas do jeitinho, mas nos é uma ferramenta quando nós damos um jeitinho. Mas se você analisar num todo, muitas vezes o que os filhos fazem dentro de casa pode ser fruto de uma cultura, do levar vantagem, do jeitinho, do esconder. É lógico que a maldade, o pecado é o fruto de tudo isso. Mas não significa que nós precisamos perpetuar alguns comportamentos equivocados. Nós podemos modificá-los a partir de uma reflexão, a partir de uma revisão e a partir da disposição de modificá-los. Então, quando a gente fala uma outra possível origem dos maus hábitos, logicamente, o coração é uma origem dos maus hábitos. Quando você guarda no seu coração traumas, rancor, ciúme, inveja, falta de perdão, todas esses tópicos são causadores de maus hábitos. Então, por exemplo, quando você está com raiva de alguém, você consegue ir lá fazer massagem com creminho no pé dele? Sim ou não? Você quer arrancar unha por unha, né, com alicate, né? Então, o rancor, né, a falta do perdão, a inveja, o ciúme. Então, o coração pode armazenar defeitos que podem gerar maus comportamentos. Imagine, por exemplo, pais, e talvez eu esteja falando de alguma coisa que seja próprio da sua vida. Imagine que o seu pai ou a sua mãe não tenha sido afetuoso com você, não tenha te demonstrado carinho, não tenha sido o pai ativo, a mãe participante. E talvez isso gere no coração do filho uma frieza que muitas vezes a gente não consegue encontrar origem. E ela às vezes está muito simples, está exposta. Não recebeu, não consegue transmitir. Essa é a lógica. Mas Deus, com a sua palavra, nos ajuda a romper com a lógica. Ele nos ajuda a inserir um novo comportamento. Eu não recebi afeto, tenho dificuldades, vou reconhecer a minha dificuldade e buscar ser diferente. Então, essa é a mensagem da palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com o menino, com o homem de Nazaré, aquele que deu a sua vida por nós, que morreu, que ressuscitou e que nos prometeu a eternidade de paz e alegria, isso deve gerar em nós uma expectativa, mas também uma expectativa do dia melhor, mas a disposição de conduzir os nossos passos a partir da mudança do comportamento. Isso é possível, isso é necessário, isso é essencial para todo cristão. Então, essa é a dinâmica da vida cristã, é a dinâmica da troca, do aperfeiçoamento, do crescimento, da adoração. Às vezes, nós somos cristãos muito capengas, porque escolhemos a área que nos é mais fácil e agradável. A gente sempre usa, isso é meio clichê, né, dos pastores, mas falam-se muito da adoração por meio da música, porque se adora a Deus de várias formas. Mas a coisa mais gostosa que tem para algumas pessoas é cantar, é louvar. Então é muito fácil, eu venho, eu canto, eu levanto as minhas mãos, quer seja aqui em cima ou aí embaixo, mas essa é apenas uma das partes da vida cristã.
Outra parte é o aprendizado, é a transformação, é o servir o outro. Então, para que a nossa família encontre a verdadeira paz e a harmonia que Deus planejou, precisa começar em nós a disposição de entender qual é a causa e buscarmos a mudança do comportamento. Pastor, eu não sei a causa, mas o comportamento precisa mudar. Isso é bíblico, né? O desafio que Deus fez através de Cristo e dos seus apóstolos é mudança de comportamento. Então, apesar das influências, maus hábitos podem ser corrigidos. Quando você pega o seu filho e diz o seguinte: mas ele vai aprender por bem ou por mal? Não é isso? Quantas vezes ouvimos dos nossos pais ou falamos para os nossos filhos? A pergunta é: esquecemos que também somos todos filhos de Deus, e Ele quer que nós mudemos a nossa atitude, o nosso comportamento, e não nos conformemos com este mundo. Seminarista, você vai ajudar aqui. Eu preciso de 4 voluntários. É uma tarefa assim muito difícil, né? Muito difícil, que gostem de ler. Uma tarefa bem complicada, que gostem e saibam, né? Que tenham fluência na leitura, né? Levanta a mão que o Vitão vai escolher 4 aí para nos ajudar. Vamos lá. 4. O Rafael? O Francisco escolheu? Então vai lá, quem mais? 2 mulheres agora. Lá, Silvia, quem mais? Marta, então vai lá, ô Vitão. Nós vamos ler, presta atenção, nós vamos ler 4 passagens bíblicas, né? Já chama todo mundo, põe na fila aí, Vitão. 4 passagens bíblicas, nós vamos fazer assim com as passagens bíblicas. Vamos jogar num liquidificador, né? Vamos misturá-las, né? Porque tudo que nós formos falar, nós vamos extrair dessas 4 passagens bíblicas. Marta, olha para lá, então começa a primeira leitura, lê a referência e pode fazer. Textos base, falta aliás um hífen ali, 1 Pedro 3, 1, 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Continua. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Muito bem. Próximo, vamos lá. Próxima, pode ser. Vamos lá. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Próximo, vamos lá. Vai lá, Rafa. Colossenses 3, 18 a 21. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Próximo. Francisco. 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido.
Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Amém. Bom, nós vimos 4 textos, e esses textos, eles são problemáticos para algumas pessoas. É difícil entender, é difícil refletir sobre todo o ensinamento, é difícil aceitar que algumas coisas estejam na palavra de Deus, numa sociedade tão moderna, onde a mulher não se julga a parte mais frágil. Não é isso? Numa sociedade onde a mulher não entende o que significa a sujeição bíblica, numa sociedade em que o homem perdeu o seu valor, numa sociedade em que o homem é tratado também com descaso, numa mudança que nós estamos passando. Então, nós precisamos parar com toda essa bagunça e voltar para a palavra de Deus. O que ela nos ensina? Então, dentro tudo dos textos que nós vimos respeito, docilidade, né, uma boa conduta. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que não há lugar para agressividade dentro do lar. Nós precisamos derrotar a agressividade. E agressividade em ofensas, em palavras de baixo calão, em, às vezes, grosserias gestuais e, por que não dizer, até agressões físicas. Os textos nos falam sobre respeito, sobre docilidade, sobre humildade. Todas essas virtudes combinam com as atitudes que Deus nos ensina na sua palavra. Brandura, né? É difícil você encontrar famílias que sejam perfeitos em todos esses pontos ou em todas essas virtudes. É difícil encontrar famílias em que todas as pessoas demonstram facilidade em trafegar por essas virtudes, em obter essas virtudes e desenvolvê-las dentro do lar. No entanto, nós não estamos falando numa transformação imediata. Nós não estamos falando que nós vamos aprender todas essas coisas do dia para a noite. Mas nós precisamos entender que é necessário buscar dia após dia as mudanças, as transformações que estão, de alguma forma, gritando dentro do nosso coração e da nossa família. Há famílias que estão gritando por socorro, e muitas vezes é porque não estão sabendo baixar o nível do estresse e por isso gera agressividade. Nós falamos a semana passada de um comercial de televisão cuja esposa chama o marido de bolha. Então eu fiquei sabendo essa semana que as mulheres inventaram outros apelidos, porque bolha não pode, não é? Então, irmãos, depreciar o marido, chamá-lo de bolha, chamá-lo de, desculpem a expressão, vagabundo, preguiçoso, né? Chamar os maridos de fedorentos, barrigudos, às vezes pode ser brincadeira. Às vezes pode ser brincadeira. Mas qual é o limite? Cada um tem que entender o seu limite. Porque de repente, você conhece uma pessoa que os hábitos não atrapalham, esse tipo de hábito não atrapalha a convivência. No entanto, o conhecer dos limites, que cada família tem o seu, é essencial. Porque para passar da brincadeira para a agressividade é 1 segundo. E eu não estou falando 2, eu estou falando 1. Basta que naquele dia que você sempre brincou com a tua esposa a respeito de uma característica dela, física ou emocional, e naquele dia é o dia do início da TPM, né? E você falou aquela coisinha, mas na inocência, aquilo se torna um problema tão grande, e é uma reação em cadeia, de que vai e volta, e vai e volta, e depois que foi e voltou 1, 2 vezes, o orgulho cresce, a humildade diminui, a arrogância predomina, e nós começamos a entrar num nível de relacionamento problemático. Não são somente rótulos agressivos. Quando você chega, por exemplo, para sua esposa e a chama de preguiçosa, de acabada, mal arrumada,
Talvez você tenha um jeito mais delicado de dizer isso. Mas é gostoso ouvir isso? Alguém aqui gosta de ouvir agressões com palavras? Ah, pastor, mas é brincadeira. Volto ao limite. Qual é o limite? Da brincadeira para a agressão. Quem garante que a brincadeira que a pessoa diz aceitar hoje não vai ser aquela que ela vai dizer para você lá na frente? Mas a vida inteira você me chamou de não sei o quê. Então qual é o limite? O tom de voz, muitas vezes. Aquela reação que você já ouviu 20 vezes do seu marido ou da sua esposa. Olha, não fala desse jeito, por favor. E sabe o que você ouve depois? Você ouve assim: ah, você é muito sensível. Você é uma mulher manteiga derretida. Ou você é não sei o quê. Ou você é aquilo, ou você é isso. Aquilo. Quantas vezes as agressões não começam por rótulos? Nós precisamos baixar o estresse, a agressividade. Todos nós, escutem, todos nós podemos cair na armadilha da agressividade e nos justificarmos. Pastor, mas é agressivo simplesmente eu dizer ou brincar? Não, o não dizer também é agressivo. Quando você ouve uma pergunta, quando você ouve uma indagação e você despreza, quando você ouve um pedido de ajuda e despreza, isso pode ser uma facada no coração da esposa ou do marido. Quando não se dá atenção àquilo que está se falando, é uma forma de agressão. Mas como assim? É agressão à estabilidade da família. Dos 14 para os 15 anos, eu me afastei do Evangelho. E até aquele momento, eu sempre tinha sido uma criança e um adolescente extremamente criterioso. Não falava palavrão. Tentava ser o mais coerente possível na minha conduta dentro de sala de aula, dentro da família. Eu reconheço que eu sempre fui, quando estava no Evangelho ativo, parece que a minha consciência me alertava muito mais. Quando eu errava, eu era mais fácil de pedir perdão. Mas o tempo passou, eu me desviei do Evangelho, eu comecei a viver a minha vida, e no começo, aquela atuação do Espírito Santo na nossa vida, a voz parece que grita na nossa consciência. Então, quando você fazia uma coisa errada, aquela voz era bem audível. O tempo passa, e essa voz começa a ser ouvida de uma forma muito mais, num volume muito mais tênue. Sabe por quê? Porque nós colocamos muitas coisas entre Deus e nós. E aí nós começamos a ouvi-lo, e a Bíblia chama isso de consciência cauterizada. Incapaz de ter sensibilidade para entender o que Deus quer. E, irmãos, em poucos meses, e talvez em 1 ou 2 anos, o meu comportamento mudou. Do bom e aceitável para o ruim e reprovável. Pastor, mas só aquele que se afasta do Evangelho? E eu não estou falando de um afastar-se fisicamente da igreja. Eu estou falando de um afastamento de coração. E muitas vezes estamos aqui todas as semanas, mas não existe proximidade de alma. O nosso coração está longe de Deus. O profeta Amós não disse: esse povo honra-me com os lábios. Isaías disse isso também. Jesus repetiu. Aí Amós diz assim, Deus dizendo: afasta de mim esses cânticos, porque tudo isso aí é balela. Corra antes de tudo isso o juízo, que vocês sejam justos, compassivos, amorosos. Entre a palavra, o discurso e a ação existe uma grande distância muitas vezes. Nós precisamos vencer a agressividade. Provérbios diz: a resposta calma, branda, desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Mas minha esposa, meu marido aguenta. Uma hora não aguenta mais. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons.
O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Deus está dizendo para mim e para você: baixa o nível do estresse, baixa o nível da agressividade, né? Viva uma vida mais parecida com a que o mestre estabeleceu. Segunda coisa, precisamos abandonar o egoísmo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não é isso? Não é isso que diz uma música aí, secular? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Basicamente, o egoísmo é uma das marcas da nossa sociedade atual. Ele anda de braços dados com o individualismo. E ambos são confundidos muitas vezes com individualidade. E existe uma grande diferença em ter a sua individualidade e ser uma pessoa egoísta e individualista. É bem diferente de você querer todas as coisas do seu jeito e você querer ter um tempo só para você. Dá para diferenciar? Eu quero tudo do meu jeito, mas ou então eu quero de vez em quando ter um tempo só para mim. Existe uma grande diferença. Quando duas pessoas se casam, por exemplo, elas carregam traços de personalidade, traços culturais e familiares distintos, e no seu dia a dia precisam ceder e negociar para encontrar um caminho possível, nem tão ao sol, nem tão à lua. Desculpem os filhos únicos, mas imaginem 2 filhos únicos casando. Alguém aqui é filho único, casou com filho único? Não? Não é, isso aqui não é estereótipo, tá? Não é porque um filho único é de um jeito que o outro também é. Eu conheço muita gente que tem vários irmãos e é tão egoísta quanto. E muita gente, filho único, que não é o mínimo egoísta. Estou dando apenas como um exemplo. Imagine que, por exemplo, uma criança tenha sido mimada desde cedo e case com uma outra pessoa mimada desde cedo. Filho único ou não. A hora que entra dentro do lar, ele é obrigado a dividir o guarda-roupa, a coberta, que mais? A mistura. Tem 3 bifes. A lógica diz 1,5 para cada um. Mas tem gente que quer 2, não é? Imagine, por exemplo, que em algum momento, o que está acontecendo aí? Está acontecendo alguma agressão aí, Marcelo? Por favor, fica de olho aí nesse casal que está complicado. Aqui de cima eu não estou conseguindo me conter. Eles estão se agredindo, né? Irmãos, somos egoístas quando queremos, por exemplo, decidir todos os compromissos da casa. Sabe aquela coisa assim, ó? Só os amigos dela que são amigos legais e os seus amigos são broncos, estúpidos, ou vice-versa. As suas amigas não prestam, os meus amigos que são legais. Quando nós, por exemplo, queremos definir todas as atividades da semana, preenchemos tudo. Quando você diz assim, ó, é muito comum que quando pessoas que têm a individualidade muito, muito forte, beirando o individualismo ou o egoísmo, dizem o seguinte: aqui é a minha casa. Walter, a casa é de quem, né? É dos 2. Marcos, é dos 2? Mas quem manda lá? Tá difícil os 2, né? Demorou, mas gaguejou, mas funcionou. Irmãos, a casa é dos 2. A casa é dos 2. Carol, você vai casar? A casa é dos 2. Cris, a casa é dos 2. Nós precisamos entender que somos individualistas quando nós queremos as refeições do nosso jeito, no nosso horário, todos os dias. Há casais, por exemplo, que enfrentam problemas nessa área, porque o marido aprendeu que se come arroz, feijão no almoço, no jantar, de domingo a domingo. E aí, a hora que chega na sexta-feira e a esposa fala assim: amor, vamos comer uma pizza hoje? Ele fala assim: de jeito nenhum. Você acha que não acontece isso?
Ainda bem que eu fiz um compromisso de não contar as coisas que eu ouço. Isso acontece. Isso é egoísmo. Quando nós não aceitamos o pensamento do outro, quando nós gastamos por nossa conta, tipo assim, aquele discurso de algumas mulheres, não de todas, que o meu é meu e o seu é nosso. Não é isso? Tem muita família que vive nisso, mas também tem o oposto. Também tem o oposto. O homem acha que tem o direito de chegar em casa e gastar tudo, e a mulher está lá assim, toda acuada, com a roupa que ela usou no primeiro encontro, há 30 anos atrás, e o marido está lá. Somos egoístas. Está certo? Quem falou que está certo aí? Ah, é difícil servir. Ah, então tá bom. É verdade. Tanto que eu estou despido da minha aliança hoje, porque não serve mais. Então, hoje eu tive que dar um basta nisso, né? Tive que aumentar a aliança, que está difícil. Quando nós, por exemplo, reclamamos de tudo, isso é mau humor, pode ser, mas pode ser fruto de egoísmo. Quando nós anulamos a individualidade do outro, quando nós respondemos por ele. Conheço um casal, e não é daqui, então vocês fiquem tranquilos. João, não me pergunte quem é. Escutem só. Você pergunta uma coisa para o marido, a mulher já responde. Olha, o que você acha de fazer tal coisa? Ah, não, ele não pode. Mas deixa ele responder. E o oposto também acontece. Quando nós anulamos a individualidade do outro, isso é um hábito que destrói a relação. E sabe qual é a grande questão? Isso acontece com os filhos. Isso acontece com os filhos. Às vezes nós queremos decidir por ele, responder por ele, e esquecemos que ele precisa desenvolver a sua individualidade, e nós temos que conter o nosso individualismo, o nosso egoísmo, a nossa manipulação. Aqui vai uma palavra para os pais. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que não devemos provocar a ira de nossos filhos. E isso significa que não significa que nós precisamos fazer tudo o que eles querem, mas nunca fazer o que eles querem faz mal. Faz mal. Há filhos que não aguentam mais. Escutem, pais. Há filhos que não aguentam mais a repressão. Eu não estou falando disciplina. Disciplina tem que existir e não tem negócio. Mas eu estou falando aquela imposição que às vezes é fruto de egoísmo do pai e da mãe. Mas o oposto também é verdade. Há pais que não suportam mais o egoísmo e o individualismo dos seus filhos. Atenção, pais e filhos. A Bíblia diz: honre teu pai. Pai, não provoque o seu filho. E o egoísmo muitas vezes nos leva a uma relação doentia. O mesmo se aplica aos casais. Há egoísmo principalmente na relação, na questão física. Escutem só, 1 Coríntios, o texto que o Francisco leu, disse: quando eu caso, eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu me torno uma só carne com a minha esposa e cada esposa com o seu marido. Se existe punição nessa área, isso é pecado, isso é um mau hábito e vai trazer problema para o relacionamento conjugal, mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos entender que o egoísmo leva à destruição das famílias. Filipenses diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso está se falando para um ambiente de uma igreja. Você imagina, para a nossa casa, para a família, se Deus se importa tanto, será que não é hora da gente olhar as necessidades do outro? A gente pensar no outro, quer seja pai, quer seja filho, mãe, esposa, marido? É hora de olharmos as necessidades do outro. Terceiro ponto. Acho que está quase indo para o espaço esse anelzinho mágico aqui, durou anos, né? Não devemos usar lentes de aumento.
Como assim? Irmãos, nós precisamos pedir sabedoria para Deus para enxergar cada problema do jeito que ele é. E aqui vai um alerta para as pessoas perfeccionistas. E eu não estou falando de coisinhas simplesmente miúdas, né? É muito comum que as mulheres entrem em casa e digam o seguinte: essa casa está uma bagunça. Se você já ouviu isso na sua casa, sinta-se acolhido, né? Talvez alguns de nós já ouvimos isso pelo menos umas 10 vezes por dia. Essa casa está uma bagunça. E aí você olha, eu não vou dizer que isso na minha casa acontece. Deduzam. A almofada está no canto do sofá assim, ó, amassada. Aí ela disse que a casa está uma bagunça. Só que não era isso que ela estava enxergando. Sabe o que ela estava enxergando? A poeira microscópica que só as mulheres enxergam. Irmãos, eu queria fazer um transplante de olho, né? Eu queria pegar um olho feminino, né? Mas é perigoso, vai que eu começo a olhar homens, né? Daí é um problema. Eu queria aprender a enxergar com o olho da mulher. E a gente fala isso como regra, existem as exceções, existe o oposto, existem homens que enxergam mais do que as mulheres, né? O Francisco disse uma vez que chega em casa, depois da faxina da mulher, e passa a mão na geladeira assim em cima. Não é isso, Francisco? Você tem um olhinho diferente, né? Certinho. Mas essa é uma brincadeirinha só para descontrair, mas, irmãos, às vezes, coisas muito pequenas, elas são tratadas com lente de aumento. E às vezes nós transformamos, na maioria das vezes, as grandes crises familiares vêm de pequenas coisas. Se o seu filho fez uma coisa muito, muito ruim, e você se controlou, o dia que ele derrubar um copo de leite na sua casa, não grite porque você acumulou. Cada atitude tem que ter um tipo de reação proporcional. Houve agressividade, reaja, mas diga com prudência, com cuidado, que você não gostou, que você está extremamente chateado. Derrubou um copo de leite, filho, vai buscar o pano lá e você vai me ajudar a limpar agora. Ponto. O que acontece é que às vezes nós somos incoerentes com as nossas reações. Nós reagimos desproporcionalmente, isso é um mau hábito e tem que ser abandonado. Às vezes interpretamos algumas situações de maneira desproporcional. Há um alerta aqui para as pessoas perfeccionistas, mas também para as relaxadas. Então, a gente tem que entender a alma do outro, para que a família flua com naturalidade. E nós temos que entender o seguinte, que o inimigo a ser vencido não é o outro, mas é o mal, o pecado, os maus hábitos. A Bíblia diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando nós transformamos pequenas situações em campos de batalha, nós estamos abrindo uma grande brecha para que o mal faça uma arruaça. A nossa luta não é contra o nosso marido e esposa, contra o filho, mas é contra o pecado, contra a maldade. Então, reações proporcionais têm a ver com o bom andamento de uma família. Quarto, penúltimo ponto. Se o seu marido já esteve deitado no sofá ou na cama, daquele jeito, já aconteceu? Na minha casa aconteceu. Já aconteceu, Marilda? Ó. Irmãos, a gente tem que entender biblicamente qual que é o valor do asseio e da beleza, da higiene, da boa aparência. Às vezes, pautado na ideia de que o que importa é o coração, nós podemos cair no extremo do descaso.
ou nós podemos também cair no extremo da ênfase demasiada à aparência exterior. A Bíblia fala, principalmente, o texto que nós lemos, às mulheres, que a sua beleza deve ser interior e que não deve haver um exagero na sua preocupação com o que é exterior. Contudo, há uma grande diferença em ser uma mulher de caráter e ser uma mulher Miss Beleza Interior, né? É o que dizem por aí, é aquela mulher que não se cuida, aquela mulher... ela tem bom caráter. Tem que se cuidar. Homens, a mesma coisa. Nós fizemos uma brincadeira aqui, uma dinâmica no encontro de casais, e nós percebemos que algumas mulheres reclamam dos seus maridos porque não se arrumam. Mas eu tenho que aceitar ele do jeito que ele é. Existe uma grande diferença entre ele usar chinelo e usar o chinelo de quando vocês casaram, né? Que quando você recebe visita na sua casa de chinelo, não tem nada demais. Agora, você querer aquela havaiana azul e branca da década de 70 é problemático, porque ela vai estar com certeza apenas irmão, vocês já tentaram esfregar? Não sai 100% da sujeira. Tem muita família que acaba entrando num problema, sabe por quê? Isso é mais para os homens, né? Geralmente as mulheres se arrumam muito mais do que nós. Às vezes tem homem muito relaxado. E tem homem muito fedido. Eu estou falando sério, irmãos. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que entender que para o bom andamento da casa, nós temos que nos admirar. Agora, não é na relação, nós vamos ver no último ponto, que não é na relação que você vai ficar cobrando as pessoas do seu lar. É onde cada um toma consciência de si próprio, de que deve fazer o melhor para agradar a sua esposa. Quando, por exemplo, você vai a um bosque, você sabe qual é um dos lugares onde mais se tira foto? Na jaula do pavão. É sério. Porque no ato de cortejar, aquelas lindas penas do macho, desculpem a inveja, aquelas lindas penas do macho usadas para cortejar, são a representação daquilo que nós fazemos para conquistar o nosso marido e a nossa esposa. De alguma forma, isso é normal, nós tentamos conquistá-lo com um corte de cabelo, né? Não, eu faço para mim mesmo. Acredito. Quando namora, eu vou cortar o cabelo porque eu vou ficar bonita, mas na verdade eu quero ficar bonita ou bonito, cheiroso ou cheirosa, para quê? Para atrair alguém. Agora, cascão também tem a sua cascuda, não é? É verdade. Na ideia de que existem pessoas com características diferentes e que se admiram independentemente daquilo que é exterior. Mas quando você entra numa relação conjugal, principalmente, é necessário que nós não somente tenhamos conquistado, mas que nós possamos manter a relação. Quando você lê o livro de Cantares, viu, Júlia? Esse que eu segurei de você ontem, eu achei que vocês estavam trapaceando, você me desculpa, né? Quando você entra no livro de Cantares, você vê, por exemplo, uma relação apaixonada entre Salomão e a Sulamita, mas você vê um carinho, uma admiração, e que nós precisamos manter na nossa relação conjugal. Não é simplesmente cantar aquela música, até que enfim, achei um bobo que gosta de mim. Não é isso. É uma relação de construção. Então a gente gera o interesse, a gente gera admiração, se casa e mantém este casamento. Mantém a admiração, mantém o cuidado. Não deve existir um padrão imposto pela moda, mas o desejo de querer agradar o outro, gerar e manter a admiração. Nós não estamos falando de preocupação com a aparência externa, mas em preocupação em agradar o outro na relação conjugal. Tá bom? Olha o que diz lá o texto de Cantares. Me ajuda aí, Amanda, que está falhando às vezes. Cantares 4 diz: como você é linda, minha querida, seus olhos por trás do véu são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade, seus dentes são como um rebanho de ovelhas, recém-tosquiadas, que vão subindo do lavadouro, cada um tem o seu par.
Que bom, né? Não há nenhum... Você está querendo trabalho hoje, né? Irmãos, isso é uma coisa interessante. A admiração de Salomão era porque ele olhava na Sulamita e via o cuidado, o asseio. Aliás, se você fizer uma pesquisa das sociedades lá do Oriente Médio, norte da África, em algumas dessas sociedades, sabe o que você vai encontrar? Uma preocupação extrema com a higiene. Ah, mas hoje nós temos Protex, Detox, e tudo quanto é tipo de produto para ficar... Naquela época já existia uma preocupação com o asseio pessoal. Tanto que nas 10 pragas enviadas ao Egito, os piolhos atentaram contra o asseio daquela sociedade egípcia, que se pautava no asseio pessoal. Sabe aquela coisa assim, ó? Tá bom, né? Ô Vitão, vem cá, vê se eu estou com mau hálito, né? Mas sabe essa coisa de você falar assim, tá ruim? Ah, tá ruim. Hoje se você fala, nossa, você está com mau hálito, a pessoa se ofende. Se fala para mim que eu estou com mau hálito, obrigado, eu vou lá e vou botar o house. Agora vai todo mundo falar, né? Agora todo mundo vai querer falar. Mas é verdade. Você já tentou conversar com uma pessoa e a pessoa não percebe, chega perto de você e fica lá assim, ó. Não é? Imagina você ficar no ouvido da sua esposa, do seu marido, o tempo todo. Ah, mas é um problema que eu tenho. Trata. Irmãos, precisamos manter a relação conjugal e o mau hábito é o descaso. Nós precisamos nos conquistar e manter a admiração. Olha o que ela disse: o meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000, sua cabeça é ouro, o ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento como ramas de palmeira, são negros como o corvo. São expressões de admiração. Não existe um padrão, se tua esposa é assim, seu marido é assado, não importa. Que você admire, mas que você entenda que a sua responsabilidade é manter a relação conjugal e a relação familiar em paz. Agora, o último dos pontos, precisamos parar com as cobranças. Irmãos, isso aqui talvez seja o defeito número 1 dos casamentos. Cobrança. Cobrança. Eu sou marido e tenho uma esposa. Você que é marido e esposa também tem cobrança. Cobrança entre pais e filhos, filhos e pais. Isso destrói a estabilidade, é um hábito doentio, proveniente de uma sociedade individualista, egoísta, preocupada com o hoje, não com o amanhã, não pensa na construção de relacionamentos, mas pensa em coisas que caiam do céu, sem planejamento, sem cuidado e sem dedicação. As atitudes que falamos há pouco, sobre cuidado e zelo, devem ser atitudes que nós temos, independentemente da cobrança do outro. Isso não significa que o outro não possa dizer: olha, ultimamente você está descuidado. Eu gosto de você arrumadinho, né? Eu gosto de você arrumadinho. É diferente de você falar assim: nossa, que homem relaxado, que homem porco, que homem não sei o quê. Eu gosto de você arrumadinho. Aí você, mais do que rapidamente, fala o seguinte: eu preciso manter minha namorada apaixonada. E o oposto a mesma coisa. Precisa existir carinho, cuidado, sem cobranças. Eu posso sentar com a minha filha e dizer para ela que algumas atitudes dela estão erradas. Olha, filha, suas atitudes aqui estão erradas, assim, 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 assado. Mas é diferente de eu chegar para ela e falar o seguinte: você é uma bagunceira, uma isso, uma aquilo. Irmãos, maus hábitos destroem as famílias. Vamos retroceder. O mesmo se aplica dentro de um relacionamento conjugal. Quando ficamos cobrando para que o outro faça, eu fico a pensar se quando o outro faz pela cobrança, tem valor. Você já parou para pensar que o valor verdadeiro é quando a pessoa toma a iniciativa por si mesma? Agora, quando você cobra, a pessoa faz. Sabe para quê? Para não ouvir sua voz. É verdade. Quando você vê Jesus lidando com os discípulos, ele exorta,
ele desafia. Mas ele fica lá no ouvido do discípulo, ó, você precisa mudar de vida, você precisa mudar de vida, você precisa mudar de vida. Ó, você está falando isso, Jesus, ele lança a semente. Jesus lança a semente. E aí a pergunta é, será que dentro da sua casa não está um estresse danado por causa de cobranças exageradas? Nós precisamos nos antecipar e fazer o que precisa ser feito. Quando nós entendemos isso, que somos responsáveis, temos uma parte dentro da casa, nós precisamos entender que cobrança gera cobrança, mas boa vontade gera boa vontade. Negociação com sabedoria é importante. Precisamos entender as etapas da vida. Quando nós somos jovens, há determinados caminhos. Quando nós estamos na meia-idade, outros caminhos. Quando nós estamos na terceira idade, outros caminhos. Então, por exemplo, não se cobra determinadas atitudes em determinadas fases da vida. Nós precisamos ter sabedoria e fazer o que nós precisamos fazer. A questão da cobrança se aplica muito no relacionamento entre pais e filhos. Pais que exigem muito dos seus filhos. Filhos se sentem sufocados, infelizes. Eles querem impedir, muitas vezes, os pais, eles querem impedir que seus filhos sofram, que passem pelos mesmos traumas, pelas mesmas dificuldades. Ótimo, diga tudo isso, mas deixe ele aprender. Não adianta uma cobrança exagerada em cima dos filhos. Tem que falar, tem que exortar, tem que ensinar, mas a hora que ele tiver a idade dele, ele vai caminhar com as próprias pernas e ele nunca mais vai te procurar de tão chato que você é. É verdade. Aí a gente passa a tolerar os nossos pais. A gente precisa ser amigo dos nossos filhos e os filhos têm que ser amigos dos pais. Então, as famílias que já têm esse tipo de relação, mantenham esse tipo de relação. Mantenham a corda com uma tensão, ou seja, com uma cobrança mínima que beira a disciplina e orientação, mas não puxe a corda com força. E cuidado para não soltar a corda demais. Filhos entregues a si mesmo tropeçam e caem, mas filhos que são conduzidos passo a passo pelos modelos, pelo comportamento, tendem a se filiar como se fosse um cordão umbilical eterno com os seus pais. Pense nisso. Filhos que exigem também muito dos seus pais. Existem filhos que não percebem que estão sob a influência do mundo que jaz no maligno, que quer tudo agora. Então, é mais ou menos assim. Você tem paciência para assistir comercial? Eu não gosto de comercial. Então, o que eu faço? Mudo de canal. E aí, quando chega lá e está no outro comercial, eu mudo para o terceiro canal. Não é isso que a gente faz? Muda. Quem não gosta de comercial, muda. Só que a gente esquece que esse tipo de comportamento com a televisão é normal. Mas no dia a dia, a gente não pode trocar de pai, de mãe, de filho, de esposa o tempo todo. Aliás, a gente nem pode trocar. A gente precisa cuidar deles. E para cuidar deles, não adianta ter pressa. Não adianta ter cobrança. Você não escolheu a família que você nasceu. Mas você tem que dar graças a Deus porque você nasceu. Deus te fez através desta família, para que você reflita a luz dele dentro da sua casa. Há alguns anos, eu ouvi uma moça cristã que disse que não tinha orgulho dos seus pais. Sua mãe era uma mãe cristã, uma pessoa muito simples intelectualmente, culturalmente. E a filha disse simplesmente: eu tenho vergonha da sua burrice. Irmãos, aquilo me chocou de uma forma tão profunda, eu não consegui aconselhar essa moça. Aliás, eu não sei nem se eu quero. Eu não sei se eu tenho capacidade. Porque existem circunstâncias da vida que nos levam a não termos orgulho, às vezes, dos nossos filhos ou dos nossos pais. Mas eles continuam sendo os nossos filhos e os nossos pais. E é necessário que a gente aprenda que cobranças não desenvolvem caráter, aliás, simplesmente revelam quem nós somos. Falta afeto entre pais e filhos, muitas vezes, entre irmãos. E por incrível que pareça, falta afeto entre cônjuges. Quando namorados, somos desesperados para termos intimidade.
quando casados, odiamos intimidade e desenvolvemos uma vida de conveniências, em que pagamos as contas, temos os nossos filhos, simples assim. É hora de voltarmos a namorar. É hora de voltarmos a conquistar a nossa casa com bons hábitos e não com maus hábitos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha só, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O Deus do universo se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E continuando, ele lavou os pés dos seus discípulos, sendo Deus, com humildade, e nos disse: façam vocês o mesmo. Tratem os outros com honra. Mãos à obra. É hora da gente botar os pés no chão, mente e coração voltados para o alto, e retomarmos o plano que Deus tem para a família. O texto de Romanos, que eu já citei algumas vezes hoje, diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. A agressividade é má, a cobrança é má, a falta de preocupação com o outro é má, né? A falta de perdão, o rancor, os traumas, tudo isso gera maus hábitos, né? Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Perdão é bom? Perdão é bom? Amor é bom? É bom receber. Para a gente receber também a gente deve oferecer. O que mais é bom? Uma família em paz é bom? Que no que depender de você, que haja paz. Pastor, mas a minha casa está em guerra. Mas que você seja o suporte, que você seja aquele que faz a tua parte. Eu não estou falando em ser bobo, mas em fazer o que deve ser feito. Honra a quem deve receber honra, obediência a quem deve receber obediência. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, ou seja, cuida da tua casa, cuida da tua família, né? Invista nela, que você seja um filho zeloso, um pai zeloso, um marido zeloso, uma esposa zelosa, uma mãe zelosa. Sejam fervorosos no espírito e entendam que são servos do Senhor. Por isso, o servo deve servir. Há pais e filhos que precisam se perdoar, se respeitar, irmãos que precisam reatar. É tempo de investirmos nos nossos relacionamentos familiares. É tempo de vencermos os inimigos do lar. É tempo de abandonarmos os maus hábitos. É tempo de respeito, é tempo de perdão, é tempo de abraços apertados, é tempo de aceitação, é tempo de darmos espaço para que nasça o amor em nossos corações. É tempo de Deus fazer parte da nossa família, para que Ele seja glorificado e que nós experimentemos uma experiência nova a cada dia, de um lar amoroso, terapêutico e que reflete realmente o amor de Deus. Vamos orar. Mais uma vez, se você está com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu filho, está do seu lado, não precisa levantar, dá a sua mão e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque nos trouxe neste domingo, nesse primeiro dia da semana, para adorarmos o Teu nome, para refletirmos a respeito de algumas coisas concernentes à Sua palavra e, principalmente, Senhor, que esses princípios, que esses valores, essas virtudes que nós ouvimos, possam adentrar a nossa mente de uma maneira eficaz. Que Teu Espírito nos convença, nos molde, que Teu Espírito nos use, que Teu Espírito nos conduza, que nós venhamos, Senhor, a abandonar esses maus hábitos. Muitas vezes vamos entender a origem, e isso será muito bom, pedimos a Sua ajuda para entender. Mas, acima de tudo, ó Pai, que haja disposição
de coração, de mudarmos a nossa atitude, de sermos realmente aquilo que Deus nos preparou para ser. Não é porque muitas vezes, Senhor, fomos injustiçados, não é porque não recebemos amor que não podemos transmitir esse amor, simplesmente pelo fato de que o verdadeiro amor, o amor eterno, proveniente dos céus, já atingiu o nosso coração, e qualquer trauma, qualquer rancor, qualquer amargura pode ser vencida pelo amor que transborda do nosso coração, o amor que nos perdoa, que nos une, que nos fortifica e que nos conduz a uma vida de novidade, a uma vida realmente transformada, Senhor. Pai, o Senhor conhece as lutas familiares de cada pessoa aqui nesta noite, quer seja entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu amor, que a tua força, o teu poder, a sabedoria invadam estas casas, Senhor, que possa haver cura, cicatrização, perdão e, acima de tudo, Senhor, disposição em cada parte, ser instrumento do Senhor, para que o teu nome seja glorificado e que possamos experimentar um novo tempo ainda melhor do que aquele que já experimentamos. Em nome de Jesus. Amém.